O Senhor tem trabalhado no meu coração. O Senhor tem trabalhado porque o Senhor tem nos dado entendimento de que nós somos como Ele é. Nós somos 3 em 1. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E esses 3, eles precisam estar em harmonia. Esses 3 precisam ter equilíbrio. Nós muitas vezes nos preocupamos muito, e é importante, a nossa vida espiritual. Mas o que tem nos assolado hoje, e muito o povo de Deus, é que nós não temos cuidado da nossa alma, dos nossos sentimentos. E nós temos nos afundado. O que nos tem faltado hoje é confiança. Ah, mas eu confio em Deus. Mas nós não temos demonstrado isso em nossas atitudes, em nossas palavras. Nós temos confessado o contrário. Como o Luiz abriu o culto hoje, trazendo a passagem onde Jesus anda sobre as águas e fala para Pedro, vem. Ele confiou no Senhor. E ele saiu do barco onde ele tinha segurança. Mas ele foi aonde era o consumador de toda a confiança dele. A certeza dele estava no Senhor. E ele foi. Ele andou sobre todas as circunstâncias. Ele andou sobre tudo aquilo que parecia impossível. Mas em um certo momento, depois de alguns passos, ele se deteve novamente. Não pela impressão daquilo que o Senhor trazia nele, mas ele se embaraçou com as circunstâncias. Ele se embaraçou com tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele. E ele tirou os olhos do consumador da nossa fé. Ele tirou os olhos de quem podia trazer o socorro a ele. E ele começou a afundar. Mas é maravilhoso isso, porque o Senhor, ele nos preserva tanto, ele nos respeita tanto. E mesmo nessas circunstâncias, de nós duvidarmos, de a confiança sair fugindo, do nosso coração, no momento, se esvaziar, ele nos socorre. Ele lança a mão até nós. E nós podemos ver no fundo do poço uma mão que nos socorre. E como nós nos atentamos a isso, a lançar a mão de volta ao consumador, fitar os nossos olhos de novo aos olhos dele, ele nos traz o renovo, ele nos traz a confiança novamente. E nós restabelecemos essa intimidade com ele. E ele nos socorre. E começamos a andar também, de novo, novamente, em cima das circunstâncias, em cima do impossível. Porque de mãos dadas com ele, toda a confiança é restabelecida. Amém? E o Senhor tem ministrado na minha vida a respeito da ansiedade. E durante algum tempo eu tenho andado muito ansioso. E isso tem trazido dificuldades no meu relacionamento espiritual com o Senhor, nas minhas emoções e no meu corpo físico. Isso tem abalado o meu corpo. Algumas das doenças têm me atingido
porque eu estou desestruturado. Não é que eu esteja confessando palavras negativas. É porque hoje eu tenho reconhecido os transtornos que estão acontecendo na minha vida. E hoje eu posso, através da palavra de Deus, tomar uma posição, uma postura de mudança. E posso receber do Senhor a cura, a libertação, a salvação. Amém? E eu queria ver com vocês um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente tem falado, né, cuidado com aquilo que nós confessamos. E durante algum tempo, eu estive com a minha mente passiva. Como assim? Porque eu achava que a confiança no Senhor era deixar as ondas da vida me levar. Como se fosse obediência à voz do Senhor. Mas, na verdade, eu não estava vendo a voz do Senhor. Eu estava vivendo com a minha mente passiva e sendo acharcado pelos enganos do inimigo. Porque aí, assim, ele tem o livre acesso a estar trabalhando nas nossas vidas, direcionando. Quem é o nosso direcionador? Quem é que nos dá o caminho correto? É o Espírito Santo de Deus. E não o inimigo. Mas a mente passiva nos leva a isso. A mente passiva nos leva a caminharmos por caminhos tortuosos. Então, como isso acontece? Para tudo na vida, nós temos que saber, para que a palavra ela entre e cause transformação, nós temos que reconhecer. A confiança e a confissão é tudo. Nós temos que reconhecer primeiro aquilo que está acontecendo no nosso coração. Sermos sinceros com o Senhor. E na nossa exposição à palavra de Deus, vai haver cura, vai haver transformação. Então, nesse momento, eu queria ler aqui um pouco a respeito da ansiedade. Que transtorno é esse? Será que eu estou vivendo isso? Será que algum de vocês está vivendo isso? Será que alguma área delas está nos tirando do foco? Para podermos atingir com a palavra, para retirar todo esse engano de Satanás da nossa vida, e possamos voltar a nossa vida em linha com o Senhor, nós precisamos saber o que tem acontecido. Nós temos que abrir a nossa mente para o entendimento. Uma das coisas que temos aprendido com a apóstola Valnice é que a arma principal de Satanás é a falta de conhecimento. Ele só vai trabalhar na vida do cristão pela falta de conhecimento da palavra, pela falta de conhecimento de quem nós somos, de quem o Senhor é. Então precisamos saber tudo como funciona, o que está acontecendo realmente conosco, e tomarmos a posição e a postura de mudança, de transformação. Uma das coisas também que veio poderosa na minha vida, através da administração, foi de como funciona, quando nós estamos aprendendo como tudo funciona, como a palavra age na nossa vida, como o nosso relacionamento com Deus acontece, quando tudo vem descortinar, tudo fica mais fácil. Foi o que temos aprendido, é que o nosso espírito, ele é salvo, ele já foi reconstruído. Ele já foi restaurado. Quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador na nossa vida, é automático a transformação do nosso espírito. Nós somos feitos nova criação. Nós somos novas criaturas, nós somos novos em Cristo. O Senhor restaura automaticamente o nosso espírito. Mas nós somos constituídos
por espírito, alma e corpo. A nossa alma não se converte. O nosso corpo não se converte. Então é um tratamento que vai tendo que ser feito a cada dia. É de glória em glória. É dia após dia. O reconhecimento. Através de quê? Como podemos fazer essa restauração? A restauração da nossa alma e do nosso corpo vem através do nosso posicionamento, das nossas decisões. Porque a alma, ela vai ser restaurada como nós nos colocamos em linha com a vontade de Deus, que está escrito na palavra dele, que é a verdade. Nós fomos constituídos de quê? Nós fomos criados como? O que foi inserido em nossas vidas? Tudo aquilo que foi inserido nas nossas vidas, que venhamos a percorrer a nossa vida toda. Somos constituídos disso. E aquilo tudo está dentro de nós. Isso tudo tem que ser remodelado, tem que ser reconstruído, tem que ser transformado. Mas através de quê? Da exposição da palavra, de posicionamento de mudança. Eu tenho que decidir mudar. Não é nada automático. Nós temos que decidir mudar. E o nosso corpo também temos que decidir mudar. Se não nos tomarmos posição de mudança, de transformação, de permitirmos dominarmos sobre o nosso corpo, termos domínio sobre o nosso corpo, quem dominará? Porque o nosso espírito está salvo. O nosso espírito está recriado. Ele tem comunhão com o Pai. Ele tem comunhão, ele pode ser ministrado pelo Espírito Santo. E a nossa alma, a nossa vontade, o nosso corpo. Em que posição nós estamos? De que forma nós nos encontramos hoje? Então, até eu tinha colocado, né, o Senhor colocando no meu coração, pedindo ao Senhor algo. O Senhor queria um título para a ministração. E o Senhor trouxe algo. Restaurando as pedras do altar. Eu falei, mas Senhor, já fala dessa. Se eu começar a falar das pedras, nós não vamos sair nunca. Aí o Senhor tem me ensinado a descansar nele, a colocar a minha ansiedade sobre ele e receber dele. E ele me ensinou, o Espírito Santo, vai com calma. Fale de uma pedra só. Restaure uma pedra. E é isso que o Senhor tem nos chamado. A reedificar o altar de Deus, somos nós. A partir de uma pedrinha. Uma pedrinha. A pedra, quando ela é restaurada, ela nos dá fundamento. A chegar ao ponto de ser lapidada. A não ter nada nela. Nenhuma ponta, nenhuma aspereza, nenhuma outra pedrinha. E é isso que o Senhor quer nos levar, a essa posição de restauração. Restaurando pedra por pedra, a sermos totalmente restaurados. Amém? Então vamos começar por essa pedra, a pedra da confiança. Mas para restaurarmos essa pedra, nós precisamos saber o que tem nos tirado dessa posição. O que tem acontecido dentro da nossa alma? Aquieta minha alma. Temos que falar todo dia. Aquieta a nossa alma. Para que sejamos direcionados pelo Senhor. E o que esse mal
tem nos causado? Eu fui buscar e a ansiedade. O que fala sobre a ansiedade? Que é uma das características de qual nós falamos para o Senhor, declaramos para Ele que nós não confiamos nele. É pesado? É pesado. Mas quando reconhecermos, é a primeira atitude para a mudança. Reconhecermos. Ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhado de comportamento nervoso, como de um embalar de trás para frente. É um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Ansiedade não é o mesmo de medo. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é um sentimento de aquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora, e muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer de transtorno de ansiedade. É mais comum em pessoas que passam praticamente todo dia ansiosa, em alguns momentos tem picos de ansiedade. Geralmente acontece o nervosismo a uma situação que não aconteceu ainda, ou simplesmente por receios. Estresse pós-traumático acontece quando sintomas de ansiedade começam a surgir após algum ocorrido na vida da pessoa que deixou traumatizada ou marcada. Pode ser por uma perda muito grande, algum tipo de violência sofrida, por exemplo. Esses pensamentos são ruins e retornam a qualquer instante, até mesmo em sonhos. Síndrome de pânico são períodos de crise intensas de ansiedade que se desencadeiam por algum tipo de trauma e medo agudo. É muito comum se evitar de ficar em locais com pouco fluxo de pessoa, com medo de não conseguir ajuda durante ataques. Transtorno obsessivo-compulsivo são pensamentos e ideias que estão constantes na cabeça da pessoa e ela não consegue viver se não realizar a tarefa como um ritual. Fobias são apresentações de ansiedade de maneira intensa, podendo ser ela relacionada a um objeto ou situação, por exemplo, medo de baratas, tão intenso que de forma que a pessoa não pode nem sequer ver a imagem de uma barata, ou também fobias sociais. Como medo e descontrolado de falar em público ou de estar no meio deles. O ser humano sempre pode apresentar algum comportamento diferenciado em alguma parte de sua vida. É totalmente normal. Os sintomas da ansiedade excessiva se apresentam quando você deixa de viver por causa das preocupações ou por medos sem fundamentos. Esses são alguns de alguns sintomas que apresentam na nossa vida e que nos tomam de uma tal forma que nós não conseguimos raciocinar direito. Não conseguimos depositar a nossa confiança no Senhor. Elas nos tiram a atenção de tudo.
ela não nos dá um foco. Ela não nos dá uma direção. Ela não permite que você se detém à vontade do Senhor, à obediência da palavra, à resposta daquilo que o Espírito Santo está trazendo no seu espírito. Nós ouvimos a voz do Senhor. Mas nesse momento, onde a ansiedade toma conta do nosso ser, nós não conseguimos direcionar a nossa vida em linha com aquilo que o Senhor quer. E nós nos paralisamos. Nós somos enredados pelas ciladas do inimigo. Porque ao tentar se concentrar, ele lança setas para nos tirar da posição. A todo tempo. A todo tempo. São pensamentos que vêm e tentam nos desestruturar. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso porque em tudo isso há solução. Para tudo isso há uma resposta. Para tudo isso nós temos um escape. Eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 12, a partir do versículo 22. Jesus é tão maravilhoso. Ele tem um cuidado tão grande por nós. E ele demonstrava isso através da vida dos discípulos. Depois, com calma, vocês leem todo o capítulo 12. E ele vem colocando pontos ao qual as situações que ocorriam era justamente devido à ansiedade. A falta de se concentrar no objetivo. A preocupação era tão grande com as circunstâncias, com tudo que estava acontecendo, que as pessoas não conseguiam se concentrar naquilo que o Senhor queria. E ele fala, ele é muito claro. O Senhor diz a seus discípulos. É Jesus ministrando essa palavra. É maravilhoso. É maravilhoso o conforto que ele nos dá. E ele fala de tudo aquilo, as respostas que precisamos. Porque ele vem falando sobre tudo o que acontece. Toda a ansiedade do nosso coração. O porquê estamos ansiosos? O porquê estamos ansiosos? Ele não fala para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele não fala para lançarmos sobre ele todo o nosso jugo. Que nós não podemos fazer nada em nossa vida ao não ser pela vontade dele, quando ele quer. E ele fala, e disse aos seus discípulos, 12:22, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, quando o que vestireis, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim
a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as coisas do mundo procuram todas, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Aleluias. É do agrado do Pai darmos o reino. Se é do agrado dele, nos dá, porque estamos ansiosos por tantas coisas que não podemos mudar em nada. Muitas vezes somos paralisados diante das situações e não podemos mudar nada dela. A única coisa que ela nos traz é a aflição, é as doenças na nossa alma, é as doenças no nosso corpo. São prisões. E o que tem acontecido dia após dia, as preocupações nos têm tirado da vontade de Deus, do plano dele que tem preparado para cada um de nós. Porque cada um de nós tem um plano. Tem um desígnio de Deus para cada um de nós. E nós estamos paralisando isso. Não podemos paralisar a mão de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus é maravilhoso. Ele é soberano. Mas ele não interfere em nosso livre-arbítrio. Então, a nossa ansiedade nos leva a recusar a confiança nele. Mas como vamos fazer isso, Adriano? Vamos buscar na palavra. Vamos buscar o entendimento. Vamos buscar a dependência nele. O Senhor tem nos ministrado a cada dia em sua palavra. Nós é que não temos dado ouvido. O Senhor fala todos os dias conosco. Todos os dias. E as preocupações da nossa alma, muitas vezes, não nos permite escutar, traçar um rumo correto. Como podemos confiar no Senhor? Em Filipenses 4, o Senhor repete isso através da vida de Paulo. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso pensamento em Cristo Jesus. Aleluias. E nós temos visto o cuidado de Deus com cada um de nós. Nós temos visto isso. Nós temos visto o cuidado de Deus pelas nossas vidas, pelos nossos pensares, pelos nossos realizar. Nós temos visto que o Senhor nos respeita, mas Ele quer nos levar a uma intimidade com Ele para que possamos desfrutar do melhor dessa terra.
Nós podemos ver na vida de Jeremias, que lutava contra a sua própria vontade, mas terminava se rendendo toda vez. E o Senhor conseguia realizar os seus planos através da sua vida. Ele até falou, em Jeremias 27, persuadiste-me, Senhor, e eu persuadido fiquei. O Senhor mudava o seu coração, porque Ele permitia isso. Nós temos que permitir a mudança, a transformação em nós. Aquilo que o Senhor tem trazido na sua palavra, nós colocarmos em obediência. O Senhor, Ele respeita tanto a nossa vontade, a vontade de todos os seus servos, a sua individualidade e a característica de cada um, mesmo na rendição do seu querer. As nossas vontades não são aniquiladas. Mas o alvo do Senhor é a nossa restauração. O alvo do Senhor é a nossa restauração. É a restauração do nosso coração. O Senhor tem trazido também a respeito das nossas mentes passivas. A passividade tem dado espaço para que o inimigo ele trabalhe. O inimigo ele trabalha através da passividade da nossa mente. E a ansiedade gera isso. Nós chegamos a um grau de estagnar. Nós somos tão afligidos pelos problemas do nosso dia a dia, pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, que nós chegamos à fadiga mental. E nós estagnamos. E aí entra um outro problema, que é a mente passiva. A mente passiva ela tem 5 estágios dela, que são altamente perigosos. E elas vêm nos destruindo e dando a cada dia mais campo para que o inimigo trabalhe. Eu queria apresentar para vocês esses passos da passividade que nós muitas vezes tomamos e que tem nos destruído e que tem dado campo para o inimigo trabalhar em nossas vidas. A inércia e a intolerância na vontade. A inércia é caracterizada pela incapacidade de dominar uma situação. A vida é movida por muita confusão, grandes obstáculos. O momento exige uma tomada de posição, mas a pessoa protela para um amanhã que nunca chega. Tem dificuldade de decidir. A inconstância, muitas tarefas inacabadas. O que tem acontecido em nossas vidas? A inconstância. Isso é um dos pontos da passividade de mente. A inconstância é a ausência da continuidade. Você começa um projeto e o interrompe no meio. Se é que não fica de lado logo no início. Começa como uma coisa, larga pelo caminho, começa outra, deixa para trás. E na estrada da tua vida, fica cheio de projetos inacabados.
Um dia que você quer uma coisa, no dia seguinte quer outra, não sabe o que quer e não termina o que começa. O que tem acontecido conosco? A incapacidade de concentração da mente. Não exerce domínio sobre os pensamentos. Isso revela uma vontade passiva, porque não há uma decisão firme de se concentrar. A vontade tem poder de ordenar a mente, concentrar-se. A ser inteiro. O ser inteiro é sujeito à vontade do homem, e ele pode impor a qualquer área do seu corpo. Mente, sentimentos e mesmo o espírito. O Senhor nos concede o domínio sobre o nosso corpo. Quem domina sobre o nosso corpo somos nós. Quem domina sobre os nossos sentimentos somos nós. Nós temos que ter uma decisão de dominarmos sobre os nossos pensamentos. Não permitir que a nossa mente vagueie. A inércia física e ações mecânicas, a passividade da vontade pode se revelar até no corpo. A pessoa é dominada por uma inapetência física, agindo mecanicamente em resposta a estímulos externos e não a decisões à sua vontade. Esta atitude favorece grandemente a permanência da depressão. Depressa a pessoa se atira na cama e entrega-se à indolência, o que escancara as portas para toda sorte de opressão maligna. Toda vez que nós nos submetemos e permitirmos a passividade da nossa mente, consequências vêm. E a amplitude do campo vai sendo tomada pela ação inimiga. Ele vai tomando campo. E uma coisa puxa a outra. A incapacidade de tomar decisões ou iniciativa. As pessoas querem que se tome as decisões por elas, até nas pequenas coisas, como ao que comprar, o que comer, o que vestir, onde ir, e assim por diante. Quando deixamos que outros tomem as decisões que nos dizem respeito, estamos fugindo da responsabilidade das consequências de tais decisões. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. E pela falta dela também. Nós é que respondemos. As consequências de tudo isso, quem sofre somos nós. E a que ponto estamos deixando de chegar? De não tomar uma atitude de mudança. De realmente nos posicionarmos contra esses ataques na nossa mente, nos nossos pensamentos. Postura de mudança, de transformação. Permitir que a palavra do Senhor, ela venha nos transformar. Temos de parar de passividade. Temos que abrir a palavra de Deus todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, um dia acolá, quando vinha o culto. As consequências da nossa mente passiva, a consequência das nossas não atitudes, a responsabilidade delas e as consequências delas recai sobre cada um de nós. Então temos que tomar posição de mudança, buscando na palavra do Senhor o respaldo dela, a transformação através dela.
A vontade é energizada pela fé. A fé é sempre ativa. É pela obediência, pela ação, pela resposta que a fé se manifesta. Quando você está andando em fé, está ativando a vontade, pois não há nada passivo na fé. Ela sempre exige uma ação. Volte a considerar os princípios que governam a vida da fé. Você verifica que todos os heróis da fé tinham uma vontade firme, direcionada para Deus. Quanto mais alguém é capaz de crer, mais firme ficará em sua vontade para escolher em harmonia com o plano de Deus, que é sempre o melhor. A fé, ela é ativa, ela não é passiva. O Senhor fala para nós termos fé. Mas a fé não é você falar, eu creio nisso, eu sei que vai acontecer e ficar esperando, sem tomar uma atitude. Se o Senhor tem falado conosco, nós temos alguma fobia, temos algum medo que tem nos paralisado, qual é a nossa posição de fé? Determinar essa mudança em nossas vidas. Mas qual é a nossa postura? Nos colocar diante das nossas dificuldades e enfrentá-las no poder do nome de Jesus. É levantarmos todos os dias nos cobrindo com o sangue de Jesus sobre a nossa vida. O sangue de Jesus é uma arma poderosíssima. E a palavra de Deus é uma arma poderosa. Ela é uma espada em nossa boca. E não há fobia, não há medo, não há diabo que resista ao confronto da palavra. É uma decisão de buscarmos na palavra de Deus o que ela fala de nós, reconhecermos nela o que ela tem dito de cada um de nós, de quem nós somos. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, se nós sabemos quem nós somos, nós temos que nos posicionar para a mudança de transformação em todas as áreas de nossas vidas. Algo que eu ouvi a apóstola Valnice, ela falou, e foi algo poderoso. E eu nunca tinha pensado dessa forma. Nós temos nos deixado os problemas da nossa vida nos afetar a tal ponto que nós levamos essas dificuldades, nós temos a disponibilidade de levarmos esses nossos problemas, essas nossas dificuldades, essas nossas situações a outros, aqueles que não podem contribuir em nada para a nossa vida, mas nós não despontamos nenhuma sequer de momento com o Senhor para lançar sobre Ele todas essas nossas dificuldades. Quando Ele fala que lançai sobre mim todas a vossa ansiedade, tudo aquilo que os oprime, tudo aquilo que traz transtorno para você, lança sobre mim e aguarda que de mim terá resposta.
Ele fala isso, que de mim você terá a resposta certa, a solução dos seus problemas. O Senhor fala que através da fé nós levaremos a Ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas petições. Que não venhamos a parar de levar para Ele, para quem pode resolver. Nós temos esperado do ímpio, nós temos esperado do outro que está mais doente do que nós mesmos, uma resposta, uma solução para a nossa vida. E nós não temos olhado para o nosso consumador da nossa fé, para o nosso Salvador, para o nosso restaurador, o guarda de Israel, para aquele que tem toda a solução da nossa vida, de todos os nossos problemas. Ele sim tem a solução. Vamos lançar sobre ele, acordar do seu sono na manhã, já acordar louvando, glorificando o nome do Senhor. Por que acordar murmurando, espraguejando o seu dia? Mas eu já mais cansado do que eu fui dormir. Misericórdia! O que tem afligido a nossa alma? Quem é o nosso inimigo? É o diabo. Ele tem nos afligido. Mas nós podemos tomar uma posição, a posição de fé, uma posição de obediência da palavra. A vontade é fortalecida pela verdade. Quanto mais você se expõe à verdade, tanto mais é fortalecido em sua vontade. Pois sabendo qual é a verdade acerca de determinada coisa, consequentemente, o engano é erradicado naquela área. E isto leva à tomada de decisões, sua própria busca da verdade e exposição a ela. Já é fruto do uso do seu privilégio de decidir. Nós vamos desfrutar através do nosso privilégio de decidir. Decidir pela verdade. Mas como vamos saber? Vamos nos expor à verdade através da palavra, da leitura, da oração. E tudo aquilo que o Senhor vai trazendo à tona, porque quando a luz é lançada sobre a escuridão, as trevas se apelem, elas saem. E à medida que elas vão saindo, elas vierem à tona, resistam a ela para que ela não voltem mais. Tome uma postura, uma decisão. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero ser escravo. Eu não quero mais ser escravo das minhas emoções. Eu quero ter uma emoção sarada, sadia, conveniente com a palavra de Deus. Eu tenho que ser livre para discernir o certo e o errado. E nessas tomadas de decisão, nesses livramentos que nós vamos ter da passividade, nós vamos chegar a momentos a qual tenhamos que decidir. E ainda não sabemos se é certo ou errado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tome a decisão. Tome a atitude de fazer. Mesmo que erre. Então, meu irmão, você está falando para eu errar? Mesmo que erre. O Senhor é soberano para restaurar todas as coisas. Mas uma coisa eu falo.
o inimigo vai ver em você um novo semblante, um semblante de vitória, um semblante do leão, um semblante de Cristo, porque você vai começar a refletir quem Ele é. Através das decisões da sua vida, de não ter mais uma mente passiva, de não se sujeitar ao engano de Satanás, às emoções mesquinhas, às emoções que te fazem somente descer, somente recuar. Nós temos que tomar a decisão de seguir a palavra. Porque como a palavra também fala, o inimigo está ao derredor, bramando como um leão. Mas quem somos nós? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos revestidos por toda a armadura de Deus. Ele pode bramar como ele quiser, mas ele vai sair correndo como um cachorrinho. Porque ele não encontrará mais em mim uma mente passiva, ou a mente sujeita à condução dele, mas sim uma mente sujeita à palavra de Deus, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de vida. Vida nova teremos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Tudo sendo restaurado para a honra e glória do Senhor. Porque cada parte da nossa vida, cada pedra será restaurada. Ela vai ser lapidada. Se nós temos consciência disso, sabendo que o Senhor é que nos guarda, o Senhor nos livra, nós temos a liberdade de tomarmos decisão segundo a palavra, mesmo que não temos a consciência plena ainda dela. Porque é um aprendizado. Vai sendo mudado a partir do momento que tomamos decisões de posicionamento. Quando nos posicionamos para a mudança, algo muda e nós crescemos. Mas se permitirmos esse estagnar, esse bloqueio, essa passividade, nós ficaremos no buraco aonde ele tem nos colocado. O inimigo da nossa alma tem nos colocado num buraco de opressão, a qual nós não conseguimos progredir. E tem se passado ano após ano, a guarda tem mudado, mas nós não temos prosseguido para o plano que o Senhor tem em nossas vidas. A transformação de constituir o caráter de Cristo em nós, de sermos feitos segundo o seu caráter e a sua missão. É isso o nosso destino. É isso o nosso objetivo que nós temos aqui. De sermos feitura à imagem e semelhança de Deus. Que possamos tomar a atitude de mudança, de transformação. Possamos orar ao Senhor, pedir direção. O Espírito Santo vem trazendo à nossa consciência tudo aquilo que devemos fazer. E o nosso privilégio maior é que ele não traz só o que devemos fazer. Ele nos mostra como devemos fazer. E nossa posição qual é? É buscar sabermos da verdade, sermos transformados por ela. Transformado como? Se expondo e obedecendo tudo aquilo que foi exposto. O fogo consumidor do Senhor, ele vem. Não é para nossa destruição.
O fogo que queima no Hades é que vem para nos destruir. A acusação do inimigo vem para nos destruir. Mas o fogo do Senhor, que aquece em nós, porque a restauração do altar faz que o altar seja limpo, o altar esteja preparado para receber a oferta, para que a oferta seja queimada através do fogo do Senhor, que ela vem transformando sobremaneira sobre nós, sobre cada vida. Mas temos que restaurar o altar. Cada pedra dessa precisa ser lapidada e colocada no seu devido lugar. Cada uma após outra, uma após outra. Mas temos que tomar a atitude de mudança hoje. Não deixarmos para amanhã, mudarmos hoje tudo aquilo que o Senhor tem trazido à nossa mente. Temos a postura de mudança, decisão. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu não vou continuar tendo essa vida miserável que me prende, que me angustia, que me traz doença. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero a vida do Senhor sendo resplandecente na minha vida. A vida do Senhor, o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. Ele habita em cada um de nós, é a essência de Deus em cada um de nós. Então não fale que nós não temos força. Nós temos a força de Deus. Nós temos a força de Deus. Eu teria até mais do que falar, mas eu não quero. Porque eu sei que o Senhor chegou a um ponto que Ele quer trazer a restauração. Ele já trouxe na mente de cada um aquilo que precisa ser removido, aquilo que precisa ser restaurado. Que possamos nos colocar de pé para orar ao Senhor, pedir essa restauração, essa transformação de uma vez por todas em nossas vidas. Que possamos ter atitude de mudança. Atitude de mudança. Não se permita mais ser escravo do inimigo. Não se permita mais ser escravo das emoções. Permita o renovo de Deus em nossas vidas. Permita o renovo de Deus em nossas vidas. Permita o renovo de Deus. O renovo de Deus. O renovo dele. Oh,